Chamaram-na a noiva mais feia de Chicago, e quase 500 convidados encheram o Grand Story Ballroom naquela noite. Não para celebrar um casamento, mas para assistir o chefe da máfia mais temido da cidade humilhar-se por um negócio. Adeline Fairmont tinha 28 anos. Era alta e de ombros largos, com uma cicatriz pálida a correr pelo lado da garganta e o cabelo fino nas têmporas, e caminhou para o altar sem esconder nada de si mesma. Na frente da sala estava Halden Vasquez, 37 anos, um homem que enterrava os seus inimigos sem nunca levantar a voz. E quando ela o alcançou, ele fez algo que ninguém naquela multidão zombeteira esperava. Algo que nenhum deles sabia. Algo que Haldon em si não entenderia até horas depois, no silêncio da sua própria casa, era que o verdadeiro choque deste casamento não tinha nada a ver com o rosto que a cidade inteira tinha ridicularizado. E o que ele descobriria por baixo do seu vestido de noiva naquela mesma noite deixaria todos eles pasmados. Antes de irmos mais longe, caro amigo, bem-vindo à lareira. Se gosta de histórias em que aqueles que o mundo chama de quebrados se revelam os mais fortes na sala, toque no botão de gosto, partilhe com alguém que precise e subscreva para não perder nunca uma história que contamos à volta desta lareira. Agora, voltemos àquele salão, ao momento antes dos votos e ao segredo que estava prestes a mudar tudo. Dentro do salão Grandatoria, candelabros de cristal derramavam a sua luz sobre um mar de rostos polidos, e nenhum desses rostos carregava o menor vestígio de boa vontade. Adeline Fairmont parou à cabeceira do corredor carpetado de branco, sentindo cada par de olhos deslizar pelos seus ombros, pelo seu pescoço e pelas marcas visíveis de um passado doloroso que já não procurava esconder, antes de se virar para sussurrar atrás de copos cintilantes de champanhe. Captou fragmentos das suas palavras, que Halden Vasquez devia ter sido pago uma fortuna enorme para estar ao lado de uma mulher como ela, que nem o poder da família Vasquez lhe podia comprar um rosto decente, que este era o espetáculo mais divertido da temporada de casamentos de Chicago. Ela não baixou a cabeça. Tinha decidido logo de manhã. Enquanto se olhava no espelho e via o seu próprio reflexo, decidiu que naquela noite não se tornaria menor apenas para os deixar confortáveis. Caminhou para a frente, cada passo firme, a seda pesada do seu vestido a arrastar-se pelo chão de mármore. E no fundo do corredor, Halden esperava com a quietude de um homem acostumado a ficar imóvel no meio de tempestades que faziam todos os outros fugir. Cada passo levava-a para algo que ela não ousava nomear. Não um casamento, mas uma aposta que nunca lhe tinha sido pedida para aceitar. Um acordo em que ela era meramente uma peça colocada no tabuleiro entre dois homens poderosos. Quando ela chegou ao seu lado, as risadas silenciosas ainda não tinham completamente desvanecido, e alguém escondido atrás de um leque de papel soltou um som fino, agudo e venenoso, o tipo de risada que as pessoas reservavam para algo que acreditavam estar abaixo delas. Halden ouviu tudo. Nenhuma linha do seu rosto mudou. Ele estendeu a mão para ela, a palma virada para cima, um gesto tão pequeno que quase ninguém notou, mas Adeline notou, e colocou a sua mão na dele com a cautela de alguém que nunca tinha recebido uma mão sem ser forçada a pagar um preço por ela mais tarde. A sua mão estava quente e seca, os seus dedos afechararem-se na dela com firmeza suficiente para segurar, mas não com a força de se tornar em posse. E naquele breve momento, ela sentiu algo tão unfamiliar que quase a assustou, a sensação de estar a ser apoiada. O celebrante começou a cerimônia numa voz baixa e uniforme, e palavras familiares sobre devoção e fidelidade ecoaram por uma sala onde todos entendiam silenciosamente que aquela era uma transação vestida com as melhores roupas cerimoniais. Adeline ouviu enquanto os votos flutuavam nos seus ouvidos, e procurou no rosto do homem ao seu lado a coisa que sempre procurara em todos, aquele vislumbre de nojo escondido sob uma camada polida de cortesia. Ela não o encontrou, mas também não encontrou calor ali. Apenas uma calma assustadora e a serenidade de um homem a casar com ela para sua própria vantagem, por vezes, enviavam um arrepio mais frio pela sua espinha do que a crueldade aberta jamais poderia. Porque a crueldade era algo que ela entendia, algo com que tinha vivido toda a sua vida, enquanto a calma sempre escondia algo por baixo
que ela ainda não tinha aprendido a ler. Quando eles disseram as suas respostas, a sua voz não tremeu, e isso pareceu decepcionar vários convidados sentados na primeira fila, como se tivessem feito o esforço de vir ali apenas para a ver desmoronar-se, e ela se tivesse recusado a dar-lhes o espetáculo que queriam. A cerimônia prosseguiu para a assinatura do registro de casamento, e foi naquele momento, enquanto Adeline se inclinava e colocava a caneta contra a página, que o seu pai, Gerald Fairmont, se levantou do lugar de honra e se aproximou dela. Era um homem alto, com cabelos prateados penteados impecavelmente e um rosto que carregava um calor refinado por décadas, passado a falar em pódios e sentado em salas de conferências onde os destinos de outras pessoas eram decididos com nada mais que um aceno. Ele sorriu para a multidão. O sorriso de um pai orgulhoso a ver a sua filha a entrar num novo capítulo da sua vida. Depois pousou a mão no ombro dela num gesto que pareceu aos 500 convidados nada mais do que a ternura de um pai. Adeline estremeceu. Não foi um tremor leve, mas uma contração súbita de todo o seu corpo. A caneta na sua mão parou a meio da página, deixando para trás uma pequena mancha de tinta a espalhar-se, o seu ombro a ficar rígido sob a sua palma, como se tivesse sido tocada por algo escaldante que só ela podia sentir. Durou apenas um instante, e então ela forçou-se a recompor-se, terminando a sua assinatura com uma mão que voltou a ficar firme. E para a multidão, o momento passou tão rapidamente que não deixou marca nas suas memórias. Mas Haldane tinha visto. Estava perto o suficiente para testemunhar tudo. Perto o suficiente para ver a cor a escorrer do rosto da sua esposa e a voltar lentamente. Perto o suficiente para entender que a sua reação não era o nervosismo de uma filha tímida diante de uma multidão, mas algo mais antigo e profundo. O tipo de reflexo que o corpo humano aprende apenas depois de ser submetido muitas vezes a algo em que tinha sido impotente para resistir. Ele não disse nada, não mudou a sua expressão, não se virou para olhar para Gerald, e não permitiu que ninguém na sala soubesse que tinha acabado de colocar um detalhe importante numa memória que nunca libertava nada do que capturava. No entanto, sob essa quietude, uma pergunta tinha criado raiz, silenciosamente como uma semente a cair em terra escura. Harold Vasquez não era o tipo de homem que permitia que uma pergunta como essa permanecesse sem resposta para sempre. Gerald deu um último e gentil aperto no ombro da filha, antes de retirar a mão, inclinou a cabeça para o celebrante com cortesia impecável. Depois voltou-se para a multidão com o seu sorriso ainda perfeitamente intacto, enquanto Adeline soltava um leve suspiro, superficial e trêmulo, que apenas o homem que estava ao seu lado conseguia ouvir. A cerimônia terminou sob aplausos educados, misturados com olhares curiosos e sorrisos escondidos atrás de taças de vinho. A orquestra começou a tocar uma melodia suave, e o casal recém-casado virou-se para encarar uma sala cheia de pessoas que se tinham vestido com as suas roupas mais caras apenas para testemunhar o que acreditavam ser uma piada. Adeline manteve o queixo erguido durante a caminhada de volta pelo corredor, a mão ainda pousada no braço do marido, enquanto Haldane acompanhava o seu passo com passos medidos, protegendo-a silenciosamente dos olhares com o sopro da sua própria sombra, sem nunca revelar que o fazia intencionalmente. Dentro da sua mente, a imagem da mão de Gerald pousada no ombro dela e o recuo instintivo do seu corpo repetia-se uma e outra vez, recusando-se a desaparecer. E ele sabia com a fria certeza de um homem que tinha passado a vida a ler as pessoas antes de elas terem a oportunidade de falar, que este casamento escondia verdades mais sombrias do que qualquer um naquele salão cintilante poderia imaginar, e que qualquer que fosse a resposta, ela não permaneceria escondida na escuridão por muito tempo. 3 semanas antes daquela noite, dentro do salão Grandatoria, Haldane Vasquez estava sozinho no estudo sombrio da sua propriedade à beira do lago, observando as luzes de Chicago lançarem o seu brilho sobre a água negra como óleo, e pela primeira vez em muitos anos sentiu a sensação que odiava mais do que qualquer outra coisa no mundo. A sensação de um homem a perder lentamente o controlo. Na secretária de Nogueira à sua frente, estava uma pilha de documentos que o principal advogado da família tinha entregue naquela tarde, e o que continham
Dizia-lhe que esta tempestade era diferente de qualquer tempestade que ele já tivesse suportado. O Federal Bureau of Investigation, FBI, tinha aberto um inquérito ao abrigo da lei criada para combater organizações criminosas, conhecida no seu mundo pela abreviatura fria e sem vida RICO. E eles não estavam a avisar um elo isolado antes de abandonar o esforço. Estavam a mirar diretamente na estrutura, nas raízes, no próprio nome Vasquez que o seu pai tinha construído e Haldane tinha preservado com uma mão que diziam nunca tremer. As contas da família, tanto as legítimas como as que existiam no território cinzento, que ele tinha passado uma década a tecer numa vasta rede de imobiliário e transportes que se estendia pelo porto sul da cidade, tinham sido congeladas quase simultaneamente em 48 horas. Edifícios detidos em nome de empresas fantasma tinham sido selados. Contratos à espera de assinatura tinham sido discretamente cancelados. E homens que antes se curvavam para ele em restaurantes tinham subitamente ficado suspeitosamente ocupados sempre que o seu nome era mencionado. Haldane entendia a linguagem do poder o suficiente para saber que, uma vez estrangulado o fluxo de dinheiro, tudo o resto colapsaria atrás dele, porque um império sem circulação financeira não é mais do que um belo cadáver à espera de apodrecer. E mesmo os homens mais leais começariam a fazer cálculos quando sentissem o cheiro da ruína. Ele não era um homem que entrasse em pânico facilmente. Toda a sua vida o tinha treinado para manter o rosto imóvel, mesmo quando tudo dentro dele estava a arder. E ele sabia que ainda tinha raízes privadas, relações preservadas para precisamente um dia tão desesperado, e formas de soltar cada nó, um a um, através da capacidade e da fria paciência que tinham construído a sua reputação. Mas essas raízes exigiam tempo, muitos meses, talvez até anos. Tempo era a única coisa que ele não possuía em medida suficiente, porque a pressão crescente do governo federal não era algo que ficaria parado à espera que ele encontrasse uma saída. O que o manteve mais tempo junto à janela não era o medo por si mesmo, mas o rosto de Fiora, a sua irmã de 26 anos, a única mulher no mundo que ele nunca tinha permitido que o submundo tocasse, nem uma única vez. Ele tinha passado toda a sua juventude a manter o nome dela limpo para que ela pudesse crescer como uma pessoa comum, estudar, apaixonar-se e entrar num casamento da sua própria escolha com um homem de uma das famílias mais antigas e respeitadas da cidade. Pessoas que valorizavam a reputação ainda mais do que a riqueza. No entanto, agora, à medida que manchetes de jornais começavam discretamente a vazar o nome Vasquez, ao lado das palavras investigação federal, a família do noivo de Fiora tinha discretamente enviado uma mensagem cortês mas fria como gelo, sugerindo que talvez o noivado devesse ser adiado até que tudo ficasse claro. E ambos os lados entendiam exatamente o que essa linguagem diplomática significava. Significava o fim. Fiora tinha vindo vê-lo na tarde anterior, tentando parecer que estava bem, tentando sorrir e dizer que se alguém a abandonasse por causa de uma investigação que não tinha chegado a conclusão nenhuma, então talvez essa pessoa nunca a tivesse amado de verdade. Mas Haldane tinha visto o rubor nos seus olhos quando ela se virou, e foi essa imagem, não as contas congeladas, que lhe apertou o peito. Ele podia suportar a perda de dinheiro. Tinha perdido e ganho de volta tantas vezes ao longo da sua vida que já não o roubava do sono. Mas não conseguia suportar a ideia de que a vida que ele tinha escolhido, o mundo em que tinha entrado para proteger o que restava da sua família depois da morte do seu pai, se tinha tornado a própria coisa que roubava a felicidade da irmã, que ele tinha jurado manter fora do alcance de toda essa escuridão. Haldane não era um homem bom pela definição que a sociedade preferia. Ele entendia isso de si mesmo e nunca se tinha enganado com desculpas confortáveis. Tinha feito coisas que não contou a ninguém e pelas quais não esperava perdão. Mas ele tinha os seus próprios princípios, um código severo que obedecia com a sua vida, que ele nunca trairia ninguém que tivesse depositado a sua confiança nele, nunca exploraria alguém mais fraco para lucro, e nunca permitiria que o seu próprio sangue pagasse por escolhas que só ele tinha feito. Foi esse código que o separou dos outros homens do seu mundo, e foi também esse código que agora o empurrava para um canto. Porque a maneira mais rápida de resolver tudo, de libertar o dinheiro congelado, de extinguir a investigação antes que ela engolisse Fiora e o seu futuro,
jazia atrás de uma porta que ele nunca imaginou que teria de bater. Ele olhou para o cartão de visita, pousado sozinho perto da borda da secretária. O cartão gravado com o nome de um homem respeitado pela cidade inteira e verdadeiramente confiado por ninguém. Um homem com poder suficiente nas sombras das finanças e da política para desacelerar uma investigação federal ou fazê-la desaparecer. Rawdon sabia que bater a essa porta significava dever uma dívida a alguém que ele não conseguia entender. Um preço cuja medida total ele ainda não tinha começado a compreender. Ele pegou no cartão e virou-o entre dois dedos sob a luz fraca. Sentindo as bordas elevadas das letras, e no silêncio da sala, quebrado apenas pelo som suave da água do lago lá fora, Haldon Vasquez, um governante das sombras, que comandava respeito através de uma compostura implacável, enfrentou pela primeira vez em muitos anos a verdade de que, por vezes, o orgulho era um luxo que até um rei do crime não podia mais permitir. Mas antes que aquele cartão de visita aparecesse na secretária, antes que a investigação federal apertasse o seu controlo em torno da garganta da família, outro nome já tinha entrado na vida de Haldon através de uma porta que ele nunca esperou. E esse nome estava ligado aos últimos meses de vida da sua mãe. Coralie Vasquez adoeceu durante o inverno do ano anterior, quando o seu coração, já enfraquecido pelos anos que passavam, começou a recusar cada vez mais vezes manter o seu ritmo constante. E Haldon, um homem que podia comprar quase tudo no mundo com dinheiro, foi forçado a confrontar a dolorosa verdade de que a saúde da sua mãe não estava entre essas coisas. Contratou os melhores médicos, levou-a para as clínicas mais caras. No entanto, a mulher que transformou os últimos dias de Coralie não foi alguma professora de medicina celebrada, mas a enfermeira domiciliária recomendada por um dos seus médicos, uma mulher chamada... A primeira vez que Haldon a viu, absorveu a sua presença imponente e a dignidade silenciosa apesar das suas falhas físicas proeminentes, assim como notou todos os detalhes sobre cada pessoa que entrava em sua casa. Mas ele deu pouca atenção a essas coisas, porque na altura, a sua mãe era a única coisa no seu coração. O que gradualmente lhe chamou a atenção não foi a aparência de Adeline, mas a maneira como ela trabalhava. A maneira como ela entrava no quarto de Coralie todas as manhãs com uma calma que não era encenada. A maneira como as suas mãos apoiavam a sua mãe, sempre que ela precisava de se sentar direita, sem o menor vestígio de impaciência ou repulsa. A maneira como ela falava com ela como um ser humano completo, em vez de um corpo que desaparecia lentamente. Numa noite em que o coração de Coralie subitamente entrou num ritmo perigoso e toda a casa desceu em pânico, Adeline foi quem manteve a cabeça fria. Ela reconheceu os sinais de crise antes que o médico de serviço pudesse chegar, fez tudo o que precisava de ser feito com mãos firmes e manteve Coralie a respirar regularmente enquanto esperavam pela ambulância. E naquela noite, sem ela, Corey teria morrido muitas semanas antes. Rawdon nunca esqueceu a visão daquela mulher ajoelhada ao lado da cama da sua mãe, perto do amanhecer. As suas roupas amarrotadas, o seu cabelo solto, o seu rosto exausto. No entanto, os seus olhos nunca deixavam o peito a subir e descer da paciente. E ele entendeu que o que ela estava a dar não podia ser encontrado em nenhum contrato de trabalho. Nas semanas que se seguiram, Coralie viveu mais tempo do que qualquer médico tinha previsto, e Rawdon acreditava que muito disso era por causa de Adeline. Não porque ela possuísse qualquer tipo de milagre, mas porque ela devolveu à sua mãe a coisa que a doença tinha roubado. A sensação de ser tratada como alguém cuja vida ainda valia a pena ser vivida. As duas mulheres cresceram próximas na maneira como apenas uma cuidadora e a pessoa sob os seus cuidados podiam tornar-se próximas durante as horas mais privadas da vida humana. E em muitas tardes, quando Rawdon passava pela porta da sua mãe, ouvia Coralie rir suavemente, um som que ele acreditava que nunca mais ouviria. Coralie, que sempre fora uma mulher perspicaz e tinha encontrado todos os tipos de pessoas ao longo da sua vida, viu algo em Adeline que a cidade inteira de Chicago não tinha notado, porque nunca olharam para além do seu rosto. Ela viu um coração que não tinha endurecido, não importa quão cruel o mundo tivesse tratado a mulher que o carregava, e viu uma força silenciosa que Adeline, ela própria nem sequer percebia possuir. Numa das suas últimas noites,
Quando Coralie soube que tinha pouco tempo, pediu ao filho para entrar no seu quarto. Disse-lhe para se sentar na beira da cama, e pegou na sua mão, com os dedos que tinham engrossado, mas ainda estavam quentes. Com uma voz fraca, mas clara, disse-lhe que sabia que ele vivia num mundo frio, que ela nunca o tinha culpado pelas escolhas que ele tinha sido forçado a carregar depois da morte do seu pai, mas que ela tinha medo que o seu filho passasse o resto da sua vida sem permitir que ninguém tocasse no verdadeiro homem enterrado sob a carapaça que ele tinha construído à sua volta. Então ela falou o pensamento que a tinha ocupado durante muitas noites, que ela queria que ele casasse com Adeline, não porque tivesse pena da jovem mulher, mas porque acreditava que Adeline era a única pessoa que ela tinha conhecido que poderia vê-lo como um ser humano em vez de um nome assustador, e porque ela acreditava que duas pessoas, rejeitadas pelo mundo, por razões diferentes, poderiam encontrar uma na outra um lugar de refúgio que nem o dinheiro, nem o poder poderiam comprar. Rawdon pretendia descartar a ideia. Pretendia dizer que não era mais do que o pensamento de uma mãe confusa pela medicação. Mas os olhos de Coral estavam estranhamente claros naquela noite, e ela apertou a mão dele e disse-lhe que era a última coisa que ela pediria dele, a única coisa que a permitiria deixar este mundo com paz no coração. Pediu-lhe que prometesse que pelo menos daria uma chance àquela mulher e daria uma a si mesmo também. Ele prometeu, não porque acreditasse nas suas palavras, mas porque não conseguia recusar os olhos que o olhavam pela última vez. E 3 dias depois, Coralie morreu pacificamente no seu sono, com a mão de Adeline pousada suavemente na sua testa até ao seu último suspiro. Após o funeral, Rawdon pagou generosamente a Adeline pelo seu trabalho e permitiu-lhe partir, acreditando que a promessa que tinha feito à sua mãe era apenas um fardo emocional que o tempo eventualmente suavizaria, algo que o atormentaria para sempre, mas que ele nunca cumpriria verdadeiramente. Ele estava errado, porque várias semanas depois, quando a tempestade federal irrompeu sobre ele e ele se sentou no estudo escuro a virar aquele cartão de visita entre 2 dedos, descobriu que o homem que podia salvar a sua família, o homem que a cidade inteira tanto respeitava como temia, não era outro senão o pai biológico da enfermeira, a sua mãe. Com as suas últimas palavras, ele tinha querido que ele se casasse. O encontro aconteceu tarde numa tarde, no último andar da torre de vidro que abrigava a sede da Meridian Capital, e desde o momento em que Rawdon entrou no escritório forrado de madeira escura, com vista para todo o horizonte de Chicago, ele entendeu que tinha entrado no território de um homem acostumado a vencer. Gerald Fairmont levantou-se de trás de uma secretária tão larga como uma ponte, estendeu a mão com o sorriso de um anfitrião impecável e cumprimentou Holedon com um aperto firme o suficiente para transmitir confiança sem cruzar para a grosseria. Tudo no homem tinha sido polido à perfeição, desde o fato feito à medida que se encaixava perfeitamente num corpo que permanecia forte, mesmo tendo ele já passado dos 60 anos, até aos seus cabelos prateados impecavelmente penteados, até a voz quente e profunda que lançava cada palavra, como se estivesse a conceder ao ouvinte um privilégio simplesmente por lhe falar. Ele convidou Rawdon a sentar-se, serviu-lhe um copo de licor excepcionalmente fino sem perguntar se ele queria um, depois sentou-se na cadeira, em frente a ele, com a facilidade de um homem que possuía todo o tempo do mundo. Ele começou por oferecer as suas condolências pela passagem de Coralie, dizendo que tinha ouvido que ela era uma mulher profundamente respeitada e que a sua filha tinha se afeiçoado profundamente a ela durante os seus últimos dias. Rawdon manteve a sua expressão imóvel, sentindo que cada frase que aquele homem falava tinha sido colocada com intenção, como peças a avançar num tabuleiro, e ele esperou porque sabia que um homem como Gerald Fairmont não convidava um rei do crime para o seu escritório privado apenas para expressar simpatia. Como esperado, após vários minutos de conversa cortês, Gerald pousou o copo, apoiou ambos os cotovelos na secretária e falou numa voz mais baixa e íntima, dizendo a Rawdon que entendia as dificuldades que a família Vasquez enfrentava e entendia-as muito melhor do que Rawdon poderia imaginar. Ele disse isso sem o menor vestígio de ameaça, apenas com a preocupação de um amigo mais velho a oferecer a sua simpatia. No entanto, essa mesma calma tornou Rawdon mais cauteloso do que qualquer aviso direto poderia ter sido, porque revelou que aquele homem,
Sabia coisas que ninguém para além das salas seladas do governo federal deveria ter sabido. Gerald continuou, explicando que a investigação que pairava sobre a cabeça de Rawdon não era uma tempestade passageira que se dissolveria por si só, que ele tinha ligações em lugares onde a riqueza comum não podia chegar. Homens dentro da política e do sistema judicial que lhe deviam favores acumulados ao longo de décadas. E que com uma única chamada telefônica ele poderia redirecionar o curso dessa investigação, desacelerá-la, enfraquecê-la e permitir que ela desaparecesse como se nunca tivesse existido. Haldane ouviu sem revelar nada, enquanto dentro da sua mente a fria maquinaria de cálculo começou a mover-se porque ele sabia que não estava totalmente impotente. Ele tinha suas próprias raízes, cartas escondidas que poderiam eventualmente virar o jogo a seu favor se lhe fosse dado tempo e paciência suficientes. Mas ele também entendia que esses caminhos exigiriam muitos meses, talvez até anos. Enquanto o que Gerald oferecia era velocidade, uma solução decisiva que Rawdon não podia criar sozinho. E, acima de tudo, tempo era a única coisa que Fiora não tinha, porque cada dia que passava a ligar o nome Vasquez a uma investigação federal era mais um dia em que o futuro da sua irmã se afastava mais do seu alcance. Quando Rawdon finalmente falou, manteve a voz nivelada e perguntou diretamente o que o homem sentado à sua frente queria em troca de uma ajuda tão generosa, porque ele tinha vivido tempo suficiente num mundo construído sobre barganhas para saber que nenhum favor era gratuito. E quanto mais gentileza era usada para disfarçar o preço, mais caro esse preço geralmente se provava. Gerald sorriu, uma expressão quente praticada tão exaustivamente que era quase impossível distingui-la da sinceridade. Depois fez a sua exigência numa voz tão leve que ele poderia ter sugerido um arranjo trivial. Ellie disse que tinha uma filha, Adeline, uma mulher que, segundo ele, tinha atingido a idade em que precisava de se estabelecer no casamento, e que acreditava que uma união entre ela e Haldon beneficiaria ambas as famílias, ainda com a mesma expressão relaxada. Ellie continuou a dizer que sabia que Rawdon e a sua filha se tinham conhecido durante o tempo em que ela cuidou da sua mãe, que este casamento apenas formalizaria uma ligação que já existia e que, em troca, ele usaria toda a extensão da sua influência para eliminar a investigação, libertar as contas congeladas e restaurar à família Vasquez a sua posição legítima. Rawdon permaneceu em silêncio por um longo tempo, e dentro desse silêncio, duas correntes de pensamento colidiram dentro dele. De um lado estava a suspeita instintiva, provocada por uma oferta tão generosa que só podia ser perigosa, porque uma vida inteira de experiência o tinha ensinado que quando um homem poderoso se apressava a casar a sua filha, enquanto anexava um presente tão enorme ao arranjo, algo estava quase sempre a ser escondido por baixo da superfície. Do outro lado estava a imagem da sua mãe na sua última noite, os seus olhos estranhamente claros enquanto apertava a sua mão e implorava que ele desse uma chance àquela jovem mulher. Gerald falou o nome de Adeline como se pertencesse a um objeto à espera de ser transferido de um proprietário para outro. E só isso, a maneira como um pai falava da sua filha sem mencionar uma vez a sua felicidade ou os seus desejos, plantou uma vaga inquietação em Roledon que ele ainda não conseguia nomear. Mas ele empurrou-a de lado, porque a resposta a cada problema estava agora a ser colocada diretamente à sua frente. Uma resposta que poderia salvar Fiora e cumprir o último desejo da sua mãe através de uma única decisão. E ele disse a Gerald que concordaria, mas apenas sob uma condição. Queria conhecer a Adeline primeiro, sozinho, porque, independentemente do que o resto do mundo pudesse pensar dele, ele não era o tipo de homem que casava com uma mulher como se estivesse a assinar um contrato sem primeiro olhar diretamente nos seus olhos. Gerald arranjou o encontro relutantemente, como se permitir que a sua filha fosse consultada fosse apenas uma formalidade inconveniente, interrompendo um acordo que já tinha sido estabelecido, e ele escolheu, como local, a sala de estar de uma das casas pertencentes à família Fairmont, um espaço elegante, mas sem vida, cheio de objetos caros arranjados para impressionar em vez de serem vividos. Quando Rawdon entrou, Adeline já estava lá, e a primeira coisa que ele notou foi que ela estava de pé no meio da sala, ao lado da janela, em vez de sentada na poltrona
que tinha sido colocada ali para ela, como se sentar fosse um convite para ele a estudar ao seu lazer. E ela não tinha intenção de lhe conceder essa conveniência. Usava uma blusa escura simples, sem joias, sem camada de maquilhagem, tentando esconder a cicatriz no pescoço. E mantinha o queixo ligeiramente erguido, os ombros largos retos numa postura que ele reconheceu não como orgulho, mas como defesa, a postura de alguém que tinha aprendido a preparar-se para a expressão que estava prestes a aparecer no rosto da pessoa à sua frente. Ellie nem sequer teve a oportunidade de a cumprimentar quando ela falou primeiro, a sua voz seca e calma, ao ponto de parecer quase indiferente, dizendo-lhe para continuar e olhar para a sua mercadoria, que ela tinha ouvido que era costume, antes de decidir se comprava um artigo, e que ela permaneceria de pé um pouco mais, para que ele tivesse tempo suficiente para considerar se aquele item em particular valia o preço que o seu pai tinha nomeado. As palavras não carregavam vestígio de autocomiseração, nenhum tremor, nenhuma súplica, apenas uma amargura aguçada através de anos de ser olhada, julgada e valorizada pelos olhos de estranhos. E foi essa secura envolvida em aço que fez Haldon, um homem acostumado a lágrimas e súplicas, parar por um batimento cardíaco. Ellie não a olhou da maneira como ela se tinha preparado para ser olhada. Não permitiu que o seu olhar percorresse a cicatriz, o seu cabelo ou a forma do seu corpo com curiosidade ou repulsa. Ele olhou diretamente nos seus olhos e manteve o seu olhar ali. Depois disse-lhe que não tinha vindo para comprar nada. Adeline soltou uma breve risada sem calor e perguntou para que ele tinha vindo. Depois, se era para casar com ela, e se o casamento era realmente diferente de uma compra, quando a mercadoria simplesmente vinha com um certificado e alguns votos que ambos sabiam ser mentiras. Haldon não evitou a pergunta e escolheu a única arma que acreditava que poderia perfurar a armadura desta mulher, a verdade nua. Ela disse-lhe que não a insultaria, fingindo que estava a casar com ela por amor, porque ambos entendiam as circunstâncias perfeitamente, mas ele também não a insultaria fingindo estar enojado com ela como o mundo tantas vezes estava, porque ele não via nela a coisa de que as pessoas cochichavam. Ela ficou em silêncio por um momento, os seus olhos a estreitarem-se como se procurasse a armadilha escondida nas suas palavras. Porque ao longo da sua vida, a gentileza tinha sempre chegado trazendo um preço ou um plano. E ela perguntou-lhe, a sua voz ligeiramente menos afiada, mas ainda cheia de suspeita, o que era que ele via nela. Haldon respondeu que via uma mulher que tinha permanecido devotadamente ao lado da sua mãe durante noites em que nem ele, o seu próprio filho, tinha tido coragem de ficar. Uma mulher que tinha dado algo que nenhum contrato tinha jamais exigido, e que se o mundo medisse o valor humano por um rosto, então o mundo era um tolo, enquanto ele tinha vivido tempo suficiente para não permanecer um. Não era lisonja, e não era conforto. A sua voz permaneceu nivelada e fria, a mesma voz que usava quando discutia negócios. E talvez fosse precisamente por isso que a atingiu, porque Adeline tinha recebido piedade embrulhada em tons gentis suficientes para reconhecer a diferença entre isso e o que estava diante dela agora. Um respeito seco e sem adornos, que não exigia gratidão em troca. Ela virou-se para a janela por um momento, escondendo algo que passou brevemente pelo seu rosto. Depois olhou de volta e disse que tinha muito pouca escolha neste assunto, assim como ele não tinha, que o seu pai tinha decidido o seu destino muito antes de Haldon entrar naquela sala, e que se ambos estavam a ser forçados a atuar na peça de outra pessoa, então pelo menos ela esperava que ele permanecesse fiel à honestidade que acabara de demonstrar, porque ela estava insuportavelmente cansada de mentirosos polidos. Haldon assentiu, e prometeu-lhe a única coisa que sabia que podia cumprir, que nunca lhe mentiria, por mais difícil que a verdade pudesse ser de ouvir, e que debaixo do seu teto ela nunca mais teria de temer nenhuma das coisas das quais tinha sido forçada a temer. Ela olhou para ele por um longo tempo depois dessas palavras, e naquele momento, algo muito pequeno mudou entre eles. Não afeição, porque era muito cedo para lhe chamar isso, mas um reconhecimento a passar entre duas pessoas que o mundo tinha empurrado para suas margens, por razões diferentes. E quando Haldon saiu daquela sala fria, levou consigo a certeza de que a mulher com quem estava prestes a casar não era nada como a pessoa que o seu pai tinha descrito,
e que por trás da sua armadura de sarcasmo vivia uma história que ninguém nunca se tinha dado ao trabalho de ouvir. Quando o carro os levou do Grand Atoria e rolou pelas ruas iluminadas de Chicago em direção à propriedade Lakeside, Adeline sentou-se silenciosamente ao lado da janela, e por baixo da maquilhagem leve que ela relutantemente permitiu que outros aplicassem, Rawdon notou que o seu rosto tinha ficado anormalmente pálido. Ela não disse nada durante toda a viagem, apenas se mexeu ligeiramente de tempos em tempos antes de se forçar a ficar imóvel novamente, como se cada movimento tivesse um custo. E ele, que não estava acostumado a fazer perguntas, permaneceu em silêncio também, acreditando que ela estava simplesmente exausta depois de passar horas sob o olhar zombeteiro de 500 pessoas. Quando chegaram à propriedade, a idosa governanta da família, Marisol, esperava no hall de entrada com a sua habitual expressão severa, e foi ela a primeira a perceber que algo estava errado, porque os olhos aguçados de uma mulher que servia naquela casa há décadas não perderam o jeito como a jovem se agarrava à grade da escada. Rawdon acompanhou Adeline até ao quarto que tinha sido preparado para ela, uma sala espaçosa na ala leste com janelas com vista para o lago escuro, e ele pretendia deixá-la sozinha, respeitando os limites que ele tinha estabelecido silenciosamente em sua mente para este casamento. Mas quando ela se aproximou da luz, ele viu-o no alto das costas do seu vestido de noiva de seda marfim. Uma mancha escura estava lentamente a espalhar-se, encharcando camada após camada de tecido, e por um momento, a sua mente recusou-se a aceitar o que os seus olhos estavam a ver, até que Adeline cambaleou e teve de se segurar no montante da cama para não cair. Ele chamou o nome dela, a sua voz perdendo a sua habitual calma plácida, e ela tentou sorrir à maneira de alguém demasiado acostumada a tranquilizar-se, dizendo que não era nada, que alguns sítios antigos tinham apenas sido reabertos, que ela podia cuidar disso sozinha como sempre tinha feito. Mas Rawdon já se tinha aproximado dela, e chamou Marisol, que apareceu quase imediatamente à porta com uma caixa médica que uma vida inteira de instinto a tinha levado a trazer. Adeline resistiu fracamente, dizendo que não precisava de ajuda de ninguém, que era enfermeira, que entendia o seu próprio corpo melhor do que qualquer um. Mas a tontura fez a sua voz falhar, e finalmente ela permitiu que Marisol a ajudasse a sentar-se, virando-se de costas para eles, enquanto ambas as mãos apertavam a frente do seu vestido contra o peito. Marisol soltou os ganchos nas costas do vestido, com mãos que começavam a tremer levemente. E quando a seda escorregou para baixo para revelar as costas de Adeline sob a luz dourada, toda a sala caiu num silêncio tão pesado que Rawdon podia ouvir o seu próprio coração a bater. O que ele viu não foi uma ferida daquela noite, mas um mapa de muitos anos. Cicatrizes antigas, curadas em linhas pálidas que se cruzavam. Queimaduras irregulares que tinham fechado há muito tempo, e entre elas, vários sítios mais recentes, onde a pele frágil que tinha curado recentemente tinha sido rasgada novamente pelo peso e fricção do vestido de noiva. Estas não eram as marcas de um acidente, nem as consequências de uma queda ou de uma doença, porque nenhum acidente deixava para trás padrões repetidos com tal consistência deliberada, vestígios que só poderiam ter sido criados repetidamente ao longo de muitos anos por uma mão que sabia exatamente o que estava a fazer. Rawdon Vasquez tinha visto o suficiente na sua vida. Tinha estado diante de visões que teriam feito pessoas comuns virar a cara, e através de cada um desses momentos, ele tinha mantido uma compostura fria o suficiente para desestabilizar qualquer um que o observasse. Mas agora, em pé no seu próprio quarto nupcial e olhando para as costas da mulher com quem tinha acabado de casar, sentiu algo subir no seu peito que não sentia há muito tempo. Uma fúria gélida misturada com algo perigosamente perto da dor. Marisol trabalhou em silêncio, as suas mãos experientes a limpar e a bandar os sítios sangrentos com a gentileza de uma mãe, sussurrando ocasionalmente reconforto na sua voz rouca. E durante tudo isso, Adeline não chorou, não gemou, mas apenas sentou-se com as costas direitas, a olhar para a parede à sua frente, com olhos secos e vazios. E esse silêncio, essa resistência que se tornou instinto, feriu Rawdon mais profundamente do que qualquer grito poderia ter feito.
Ele aproximou-se da cabeceira da cama, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse encurralada. E ele não fez a pergunta que ambos sabiam estar no ar. Ele não perguntou quem lhe tinha feito aquilo, porque naquele momento suspenso, com a memória do seu corpo a recuar sob a mão de Gerald, no registro de casamento ainda gravada na sua mente, parte da verdade tinha se revelado sem palavras, terrível e silenciosa. E ele entendeu que o verdadeiro horror deste casamento não estava no rosto que todo o Chicago tinha ridicularizado, mas no que tinha sido escondido por anos debaixo da seda, nas costas de uma mulher em quem ninguém naquele salão cintilante se tinha sequer dado ao trabalho de olhar tempo suficiente para realmente ver. Quando Marisol terminou de bandar as feridas, guardou discretamente o kit médico e retirou-se da sala com um leve aceno para o senhor da casa. Apenas Ralden e Adeline permaneceram no silêncio pesado, e ela foi a primeira a quebrá-lo, puxando o roupão fino apertado à volta dos ombros, como se estivesse a reconstruir o muro que tinha acabado de ser derrubado. A sua voz tinha recuperado a sua familiar secura. Mas desta vez, carregava um tom mais aguçado de defesa ao dizer-lhe que ele não precisava de a olhar daquela maneira, que ela não precisava da sua piedade ou de qualquer outra, e que o que ele acabara de ver não tinha nada a ver com o acordo que tinham assinado, pelo que seria melhor para ele esquecê-lo, como faria a qualquer detalhe desnecessário. Ela ergueu uma barreira de palavras rápida e decisiva. Cada frase um tijolo a mais, apressadamente colocado para selar a abertura que o seu corpo tinha revelado acidentalmente. E ela disse-lhe que se tinha cuidado há muito tempo, que não precisava de um marido a fingir ser um cavaleiro e que a única coisa que esperava deste casamento era ser deixada em paz. Ralden ouviu sem interromper e não tentou confortá-la com frases vazias, porque entendia que com alguém como ela, um consolo desajeitado apenas confirmaria que ela estava a ser vista como uma vítima, e essa era a única coisa que ela mais desprezava. Ele permaneceu ao pé da cama, preservando a distância que tinha cuidadosamente mantido desde o início, os seus braços pousados livremente ao lado do corpo, em vez de cruzados sobre o peito, uma postura que ele tinha escolhido deliberadamente, para que o seu corpo não sugerisse a menor ameaça. Então ele falou na sua usual voz baixa e uniforme, dizendo-lhe que ele não a tinha pena, porque a piedade era algo que as pessoas davam aos fracos, e ele não via fraqueza numa mulher que conseguisse sentar-se com as costas direitas e suportar o que tinha acabado de suportar sem derramar uma única lágrima. As palavras fizeram Adeline parar, e os seus olhos levantaram-se para ele com uma expressão de busca, procurando o vestígio de falsidade que ela tinha passado a vida inteira a aprender a detetar. Mas o seu rosto não continha nada além de secura honestidade, e isso perturbou-a mais do que quaisquer palavras gentis poderiam ter feito. Ralden continuou, escolhendo cada palavra cuidadosamente, como um homem a atravessar gelo fino, dizendo-lhe que ele não perguntaria quem tinha causado aquelas feridas. Não porque não quisesse saber, mas porque entendia que a história pertencia a ela, e ela lhe diria quando estivesse pronta, caso aquele dia chegasse. Não porque ele exigisse. Então ele disse as palavras que ela se lembraria por anos a seguir, que nesta casa debaixo do seu teto, ninguém jamais seria permitido tocá-la sem o seu consentimento. Ninguém mesmo, incluindo ele. E que a porta do seu quarto tinha uma fechadura. A chave estava por dentro, e ela tinha todo o direito de a usar contra qualquer um, incluindo o homem que se tinha tornado o seu marido no papel. Adeline olhou para ele por um longo tempo depois disso, e algo nos seus olhos vacilou porque ao longo de toda a sua vida, nenhum homem lhe tinha dado controle sobre o seu próprio espaço e o seu próprio corpo, e ninguém lhe tinha dito que ela tinha o direito de dizer não, e que a sua recusa seria respeitada. Ela abriu a boca para responder com mais uma observação cortante, um reflexo de defesa enterrado profundamente dentro dela. Mas desta vez, as palavras prenderam-se na sua garganta, e em vez disso, ela apenas perguntou-lhe, numa voz muito mais baixa do que pretendia, por que ele se importava tanto, por que lhe importava se ela trancasse a porta, quando ela não era nada mais do que uma condição na barganha que ele tinha feito com o pai dela. Ralden ficou em silêncio por um momento, e não lhe contou sobre a promessa que tinha feito à sua mãe moribunda. Nem falou sobre a maneira como Coralie tinha visto algo nela, porque ele sentiu que o tempo ainda não tinha chegado. Em vez disso,
Ele simplesmente disse que talvez fosse porque ele também tinha vivido tempo suficiente num mundo onde as pessoas tiravam tudo umas às outras sem permissão, e ele tinha decidido há muito tempo que a sua casa não seria governada por essa lei. Era uma resposta honesta que ainda preservava a parte privada dele. E Adeline pareceu reconhecer isso, entender que este homem não era gentil nem sentimental, que ele permaneceu tão frio e guardado quanto parecia desde o início. Mas por baixo dessa carapaça exterior vivia um código que ele obedeceria com a sua vida. E um dos seus princípios tinha acabado de ser colocado nas suas mãos como um escudo. Ela não lhe agradeceu porque a gratidão era algo que ela tinha aprendido a não dar facilmente. Mas quando ele lhe desejou boa noite e começou a dirigir-se para a porta, ela chamou-o e disse que o seu nome completo, o nome que o seu pai nunca usara ao falar com ela, era Adeline, não Ed nem qualquer outro nome abreviado que as pessoas tinham escolhido para ela, e que se fossem viver debaixo do mesmo teto, então pelo menos ela queria ser chamada pelo seu próprio nome. Ralden parou no limiar e virou-se para olhar para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, o canto da sua boca moveu-se num algo que era quase, mas não exatamente, um sorriso. Então ele assentiu e pronunciou o seu nome uma vez, lenta e claramente, antes de fechar a porta e a deixar sozinha com a chave ao alcance fácil, uma escolha que ela não tinha tido permissão para possuir há muito tempo. Os primeiros dias na propriedade Lakeside passaram numa atmosfera de cortês cautela. Adeline permaneceu na ala leste, trancou a porta todas as noites como Ralden permitira, e os dois viveram um ao lado do outro como estranhos, partilhando uma casa tão vasta que podiam passar um dia inteiro sem se cruzar. No entanto, naquela casa, a pessoa que tirou Adeline do isolamento que ela tinha construído à sua volta não foi Ralden, mas Fiora, a sua irmã de 26 anos, que se tinha mudado para a casa do irmão depois de o seu noivado começar a desfazer-se. Fiora estava curiosa sobre a cunhada de quem toda a cidade cochichava. Mas ao contrário de todos os outros, a sua curiosidade não carregava malícia, e numa tarde, ela bateu à porta de Adeline com uma bandeja de chá e uma expressão hesitante adorável. Depois ficou para conversar muito mais tempo do que qualquer uma delas esperava. Fiora era uma jovem criada sob proteção cuidadosa, bonita e gentil, mas estranhamente incerta de si mesma. E Adeline logo percebeu que aquela rapariga, apesar de possuir tudo o que o mundo considerava sortudo, estava a desmoronar-se sob o peso de ser silenciosamente rejeitada pelo seu noivo e pela sua família, simplesmente por causa da desgraça que cercava o nome Vasquez. Através de lágrimas, Fiora confessou que se sentia inútil, que talvez não fosse boa o suficiente para que alguém escolhesse ficar. E foi então que Adeline, que entendia melhor do que ninguém o que significava ser medida pelos outros e descartada, lhe disse as coisas que nunca tinham sido ditas a Adeline quando ela era jovem. Ela disse a Fiora que o valor de uma pessoa não dependia de outra pessoa a escolher, que um homem que se afastasse quando a adversidade chegasse não era uma perda, mas uma revelação do seu próprio caráter, e que a pior coisa que uma mulher podia fazer era tornar-se menor para implorar pela aceitação de outra pessoa, falado por uma mulher cujos corpos carregavam tantas cicatrizes. Essas palavras tinham um peso que nenhum encorajamento de alguém intocado podia igualar. E Fiora gradualmente agarrou-se a Adeline como se tivesse finalmente encontrado uma fonte de força que nunca tinha conhecido antes. Duas mulheres feridas de maneiras diferentes encontraram uma na outra uma compreensão silenciosa. Foi durante essas longas tardes junto a chá a arrefecer que as camadas do passado de Adeline começaram a abrir-se. Não num súbito dilúvio de confissão, mas lenta e cautelosamente, como água a infiltrar-se através de fissuras na pedra. Um dia, quando Fiora perguntou acidentalmente sobre a sua mãe, Adeline ficou em silêncio por um longo tempo, antes de finalmente dizer numa voz tão calma que era assustador que o nome da sua mãe fosse Ingrid, que ela tinha sido uma mulher gentil e inteligente, e que ela morreu quando Adeline tinha 18 anos. Ela disse que as pessoas afirmavam que a sua mãe tinha caído, uma queda de grande altura dentro da casa da família,
Um acidente trágico que todos à sua volta descreviam no tom cuidadoso de pessoas que tinham concordado com a mesma versão da verdade. E ela proferiu a palavra caída com uma ênfase estranha, como se ela própria nunca a tivesse acreditado totalmente. Fiora, inocente e desconhecedora da escuridão daquele tipo, não entendeu o que estava escondido por baixo da história, mas sentiu a dor e não se atreveu a perguntar mais. Enquanto Adeline não disse mais nada sobre a morte, fechando a porta que acabara de abrir, como se já tivesse revelado mais do que pretendia. No entanto, vários dias depois, noutra noite, quando Fiora falou do seu medo de que as pessoas a achassem louca sempre que chorava demasiado, outro fragmento da história de Adeline escapou. Ela disse que entendia esse medo muito melhor do que Fiora imaginava. Porque depois da morte da sua mãe, houve um longo período em que ela foi enviada para um lugar. Ela não nomeou esse lugar no início. Ela apenas disse que era uma instituição, um lugar com muros altos e portas trancadas, onde as pessoas alegavam que ela precisava de cuidados porque a sua mente se tinha tornado instável após o choque de perder a sua mãe. E ela permaneceu lá por quase 2 ou 3 anos da sua juventude, anos que lhe deveriam ter sido permitidos viver. A sua voz tornou-se estranhamente plana ao falar daquela época. A planaridade de alguém que tinha recontado a dor tantas vezes na sua própria mente que ela se tinha tornado insensível. E ela disse que a maioria das feridas no seu corpo tinham sido criadas durante esses anos, embora ela tenha parado aí e não tenha explicado como. Fiora, jovem como era sensível o suficiente para entender que verdades terríveis jaziam apenas sob a superfície dessas breves palavras. E ela pegou na mão da sua cunhada sem dizer nada, apenas segurando-a entre as suas, enquanto Adeline, que se tinha tornado demasiado acostumada a suportar tudo sozinha, permitiu que aquela mão permanecesse à volta da sua sem se afastar. Uma pequena concessão que para ela era algo enorme. Mais tarde, enquanto estava sentada sozinha à janela com vista para o lago, Adeline perguntou-se por que tinha permitido que aqueles pedaços quebrados escapassem. Ela que tinha mantido tudo escondido durante tantos anos. E percebeu que talvez pela primeira vez na sua vida, debaixo deste teto estranho, entre uma cunhada inocente que confiava nela e um marido que lhe tinha colocado a chave da porta do seu próprio quarto na mão, ela estava a começar, ainda que fracamente e lentamente, a sentir-se segura o suficiente para já não ter de manter tudo trancado dentro de si. Enquanto Adeline revelava gradualmente fragmentos do seu passado quebrado a Fiora sem nunca se aperceber, na ala oeste da propriedade, dentro do estudo escuro onde ele estava acostumado a lidar com assuntos que nunca podiam ser falados à luz, Rawdon tinha silenciosamente começado uma investigação própria. Ellie não fez a Adeline uma única pergunta, exatamente como tinha prometido. Mas o seu silêncio não significou que ele tivesse esquecido as costas cobertas de inúmeras marcas que ele tinha visto na noite de núpcias. Pelo contrário, aquela imagem tinha gravado nele uma determinação fria. E para um homem cuja rede de ligações chegava a todos os cantos escondidos de Chicago, havia formas de descobrir a verdade sem pedir à pessoa que a carregava para falar. Ele convocou um dos seus homens de confiança, um ex-investigador que agora trabalhava privadamente para a família, e deu-lhe uma única tarefa: encontrar tudo o que pudesse ser encontrado sobre os anos perdidos da vida de Adeline Fairmont e sobre o lugar onde ela tinha sido enviada após a morte da sua mãe. O trabalho não foi fácil porque os registros envolvendo tratamento e confinamento em instituições privadas eram protegidos por camadas de lei de privacidade médica e alguém tinha sido incomumente cuidadoso em enterrar o rastro. Mas dinheiro e as ligações certas podiam abrir portas. A lei comum mantinha fechadas e, pouco a pouco, fragmentos de informação começaram a voltar para as mãos de Rawdon. Ele soube o nome da instalação onde Adeline tinha sido confinada, um lugar localizado nos subúrbios do norte da cidade. Uma das caras instituições psiquiátricas privadas, usadas por famílias ricas que queriam enviar parentes para um local discreto. E desde as primeiras linhas do relatório, algo lhe chamou a atenção, porque a ideia de que uma jovem de 18 anos saudável, que acabara de sofrer a perda da mãe, pudesse ser colocada num lugar como esse e mantida ali durante anos, não fazia sentido, mesmo aos olhos de alguém fora da profissão médica. Quanto mais a sua rede pesquisava,
mais lacunas suspeitas descobria nos registros. Períodos em que avaliações regulares deveriam ter aparecido, mas estavam completamente vazios. Os mesmos poucos nomes repetidos, uma e outra vez nas assinaturas, e uma sensação geral de que todo o ficheiro tinha sido cuidadosamente arranjado em vez de registrado honestamente. Mas o detalhe que realmente fez Haldane parar, o que o fez ler a mesma linha várias vezes sob a luz da noite tardia, foi um evento mencionado apenas brevemente perto do final do tempo de aula. De acordo com o registro oficial, um incêndio deflagrou numa secção da instituição durante a noite e foi classificado como um acidente causado por falha elétrica, e várias pessoas ficaram feridas, incluindo Adeline, que sofreu as queimaduras que ele agora entendia ser a origem da maioria das marcas no seu corpo. O relatório apresentava tudo de forma organizada, encerrando o assunto como nada mais do que um incidente infeliz. Mas foi precisamente essa organização que despertou a suspeita de Haldane. Porque uma vida inteira o tinha ensinado que quando uma história era contada tão suavemente que nem uma única borda áspera permanecia, era muitas vezes um sinal de que alguém a tinha achatado deliberadamente. Ele deu ao seu investigador as perguntas que o relatório não respondeu. Por que uma instalação cara com sistemas cuidadosamente mantidos sofreu uma falha elétrica mortal? Por que as pessoas mais gravemente feridas no incêndio tinham pertencido a um grupo particular de pacientes, em vez de estarem espalhadas aleatoriamente, como teriam estado num acidente comum, e por que nenhuma investigação independente tinha sido conduzida depois, mesmo que várias pessoas tivessem ficado gravemente feridas? Cada pergunta abria a porta para outra, e Haldane sentia como se estivesse a puxar um fio num pedaço de tecido, apenas para descobrir a cada puxão que o tecido tinha sido tecido, para esconder algo muito maior do que um acidente. Ele não se apressou a julgar porque era demasiado cuidadoso para colocar a sua confiança em suspeitas não apoiadas por provas. Mas os instintos aguçados por anos passados num mundo de conspirações diziam-lhe que o incêndio naquela noite não tinha sido tão simples como as palavras escritas na página. E enquanto ele estava ali entre os documentos, uma nova tensão começou a formar-se dentro dele. Porque ele percebeu que estava a ser arrastado para a vida desta mulher de uma forma que ia muito além da barganha original. Que a raiva que ele sentiu ao pensar no que ela tinha suportado já não era a raiva fria de um estranho, mas algo muito mais pessoal e perigoso para um homem como ele. Um homem que sempre se advertiu para nunca permitir que a emoção governasse o seu julgamento. Ele fechou o ficheiro, olhou para o lago escuro para lá da janela e soube que tinha ido longe demais para recuar, que teria de descobrir toda a verdade sobre aquela noite, não por causa de alguma ideia abstrata de justiça, mas por causa da mulher a dormir atrás de uma porta trancada na ala leste. A mulher de quem ele tinha começado a gostar muito mais do que deveria ter permitido, embora ainda não se atrevesse a admiti-lo, nem mesmo a si mesmo. O fio que Haldane estava a seguir através do mistério do incêndio temporariamente levou-o a um beco sem saída, porque as portas que ainda precisavam de ser abertas exigiam mais tempo. Mas os instintos de um homem que tinha passado toda a sua vida num mundo construído sobre barganhas diziam-lhe que, por vezes, a resposta não estava escondida onde se estava a procurar, mas onde já se tinha colocado uma assinatura. E assim ele convocou o principal advogado da família e ordenou-lhe que trouxesse o contrato de casamento. Haldane tinha assinado com Gerald Fairmont, o documento que ele uma vez tinha lido rapidamente com a pressa de um homem a ser encurralado. Ele espalhou-o sob a luz no seu estudo e leu cada linha novamente, desta vez com a paciência e clareza de alguém cujo julgamento já não estava nublado pela crise, enquanto o seu advogado, um homem cauteloso que tinha passado muitas noites a examinar cada frase, apontou os detalhes que Haldane tinha esquecido durante a primeira leitura. Enterrado profundamente entre cláusulas densas com terminologia legal, cuidadosamente escondido sob linguagem seca relativa à propriedade conjugal e direitos de herança, estava um mecanismo concebido com tal precisão que apenas um olho completamente treinado poderia reconhecer o seu verdadeiro propósito. O contrato estipulava que, em caso de morte de Adeline, ou se um conselho médico a declarasse legalmente incapaz e incapaz de gerir a sua própria propriedade, toda a propriedade detida em seu nome não passaria para o seu marido. Haldane, como o costume ditaria,
mas voltaria antes para o controlo do seu tutor legal, e esse tutor, claramente nomeado numa cláusula secundária, não era outro senão o seu próprio pai, Gerald Fairmont. Ralden leu a linha 2 vezes, depois uma terceira, e uma sensação gélida percorreu-lhe a espinha, porque percebeu que a armadilha não tinha sido concebida para ele ou para a família Vasquez. Tinha sido direcionada diretamente para Adeline, e ao assinar o seu nome, ele tinha se tornado, sem saber, um elo numa máquina construída muito antes de ele entrar no quadro. Mas o que transformou todo o assunto de suspeito em horrível foi a próxima peça que o seu advogado apresentou, o resultado do rastreamento do fluxo de ativos referenciado nessa cláusula. Porque quando seguiram a propriedade detida em nome de Adeline até a sua origem, descobriram que ela não vinha de Gerald Fairmont. Apesar do que todos sempre assumiram, toda a cidade de Chicago conhecia Gerald como um rico magnata financeiro e o presidente de uma prestigiada empresa de investimentos. E todos acreditavam que a fortuna Fairmont tinha sido construída pelas suas próprias mãos. Mas a verdade, enterrada sob camadas e camadas de documentação, contava uma história completamente diferente. A verdadeira fortuna, a riqueza que formava a base de todo o luxo que Gerald usava em seu redor, pertencia originalmente a Ingrid, a sua falecida esposa, e mãe de Adeline. Ingrid vinha de uma família de antiga riqueza, e quando casou com Gerald, foi o seu dinheiro que o elevou de um homem ambicioso a uma força poderosa no mundo financeiro. E mais importante, de acordo com os antigos documentos que o advogado de Ralden descobrira, Ingrid tinha arranjado para que a maior parte dessa propriedade passasse não para o seu marido, mas para a sua única filha. Isso significava que Adeline, a mulher que o mundo considerava um fardo, a mulher que o seu próprio pai tratava como mercadoria a ser trocada, era na verdade a herdeira legal de uma das maiores fortunas cuja existência quase ninguém sabia, enquanto Gerald tinha passado todos estes anos a controlar e a desfrutar do que legalmente deveria ter pertencido à sua filha. Ralden sentou-se imóvel diante dessa verdade, e dentro da sua mente, cada peça espalhada começou a encaixar-se numa imagem que o fez tremer, porque agora a motivação tinha emergido com brutal clareza. A heiress estava como o único obstáculo entre o seu pai e uma fortuna que ele se tinha habituado a considerar sua, e um mecanismo legal já tinha sido posto em prática, de modo que se a filha morresse ou fosse declarada mentalmente incompetente, tudo voltaria para ele legalmente e sem contestação. Ralden entendeu de imediato que este casamento nunca tinha sido meramente um acordo destinado a salvar a família Vasquez, mas um movimento num jogo muito maior que Gerald tinha começado a jogar há muito tempo, e que casar Adeline com o rei do crime já rodeado de problemas poderia ter sido o passo final para completar um plano cuja forma completa Ralden ainda não conseguia ver. Mas Ralden era demasiado experiente para reagir com emoção, e embora algo estivesse a ferver dentro dele, ele ordenou ao seu advogado que mantivesse tudo o que tinham descoberto absolutamente em segredo e que não mostrasse qualquer sinal disso para além daquela sala. Porque ele sabia que, se Gerald percebesse que o seu genro tinha apanhado o cheiro da armadilha, o homem simplesmente mudaria de tática e agiria mais depressa. Ralden decidiu continuar a desempenhar o papel do genro grato, preservando a aparência externa de um casamento estável, enquanto discretamente apertava o círculo da sua própria investigação, porque agora ele já não estava a proteger uma esposa que existia apenas no papel. Ele estava a ficar entre Adeline e um homem que tinha calculado a morte da sua própria filha como se fosse apenas mais uma entrada num livro de contabilidade. Sabendo que uma armadilha tão intrincada não podia ter sido construída apenas por Gerald, Ralden redirecionou a investigação para os nomes que tinham aparecido repetidamente ao longo dos registros dos anos em que Adeline tinha estado confinada. As assinaturas que ele tinha notado desde o início, mas que ainda não tinha tido tempo de perseguir até a sua origem. O primeiro nome a emergir foi o de um psiquiatra chamado Preston Cole, cuja assinatura aparecia em quase todos os documentos ligados à admissão de Adeline na instituição e às decisões que a mantiveram lá ano após ano. E quando as pessoas de Ralden começaram a investigar o seu passado, um retrato profundamente perturbador tomou forma lentamente. Preston Cole era um médico totalmente credenciado, uma figura respeitada na comunidade médica da cidade. Mas sob aquele exterior confiável,
jazia uma cadeia de incidentes questionáveis que só se tornavam visíveis quando alguém se dava ao trabalho de os ligar. Pacientes de famílias ricas que tinham sido suspeitosamente declarados incompetentes. Avaliações psiquiátricas assinadas com notável rapidez, mesmo antes de grandes disputas de propriedade e transferências inexplicáveis de dinheiro que fluíam para contas associadas a ele, precisamente nos momentos mais sensíveis. Rawdon entendeu que estava a olhar para um homem que tinha transformado a autoridade profissional de um médico em algo que podia ser comprado. Alguém disposto a usar o seu selo e assinatura para declarar um ser humano saudável como insano em troca de um pagamento generoso daqueles que precisavam de um pedaço de papel para tornar a sua ganância legal. Mas Cole não agiu sozinho porque, para uma fabricação dessa escala, resistir ao escrutínio legal exigia mais do que um documento médico. Precisava de toda uma estrutura legal construída com cuidado. E o segundo nome descoberto pela rede de Rawdon foi o elo que a forneceu, um advogado chamado Wallace Thorne. Thorne servira por anos como conselheiro legal de Gerald Fairmont, um homem calmo que sempre permanecera nos bastidores, e foi a sua mão que transformou os diagnósticos de Cole em documentos legais inquestionáveis, petições de tutela, procurações e cláusulas cuidadosamente escondidas, tecidas em contratos, tal como a disposição que Rawdon descobrira no seu próprio acordo de casamento. Quanto mais Rawdon seguia o rasto, mais claramente ele via como os três homens operavam como uma máquina mantida cuidadosamente lubrificada ao longo de muitos anos. Cole fornecia a aparência de legitimidade médica. Thorne construía a estrutura legal que parecia impossível de contestar. E Gerald estava acima de ambos, dirigindo tudo através do seu poder e ligações, cada homem detendo um papel específico, e cada um recebendo uma parte da recompensa que os unia através da cumplicidade. O que colocou Rawdon no mais alto nível de alerta foi a percepção de que estes não eram meramente homens cruéis agindo imprudentemente ou por impulso. Eram homens inteligentes, educados, respeitados, que tinham aprendido a disfarçar os seus crimes sob a autoridade da perícia profissional e a proteção da lei. E isso tornava-os mais perigosos do que qualquer criminoso na rua, porque podiam destruir uma vida humana sem deixar uma única impressão digital na arma. Ele também reconheceu que Thorne não era um servo cegamente obediente, mas um homem tão cauteloso que a cautela se tinha tornado suspeita, o tipo de homem que sempre preservava uma rota de fuga para si mesmo. E os instintos de Rawdon diziam-lhe que alguém assim devia ter guardado cópias dos próprios documentos que tinha ajudado a criar, não porque possuísse uma consciência, mas porque esses registros serviriam de seguro se chegasse o dia em que os seus parceiros o traíssem. Esse pensamento abriu um novo caminho para Rawdon, porque se Thorne realmente possuía as provas originais do esquema construído há tantos anos, então poderia ser a chave capaz de derrubar toda a máquina. E ele começou a calcular como abordar um homem tão cauteloso sem alarmar o resto da rede. Enquanto ele montava essas peças, Rawdon permanecia agudamente consciente de que tinha de proceder com extremo cuidado e resistir a tirar conclusões demasiado depressa, porque cada nome que ele descobria pertencia a alguém com recursos e motivos suficientes para revidar, e um pequeno erro poderia destruir tudo o que ele tinha construído, enquanto colocava Adeline em perigo ainda maior. Tarde naquela noite, ele sentou-se no seu estudo, olhando para os três nomes escritos na folha de papel à sua frente: Gerald Fairmont, Preston Cole, Wallace Thorne, e ele traçou linhas entre eles, vendo uma teia de traição aparecer, uma teia que se tinha fechado sobre a vida da mulher que dormia na ala leste, desde que ela era demasiado jovem para se defender. E naquele momento, Rawdon entendeu que a guerra que estava a entrar era diferente de qualquer guerra que ele alguma vez conhecera, porque desta vez os seus inimigos não carregavam armas, mas canetas, não se escondiam na escuridão, mas estavam abertamente sob a luz da respeitabilidade. E para os derrotar, teria de usar a única arma em que nunca tinha realmente confiado em toda a sua vida, a verdade exposta perante a lei. Enquanto Rawdon apertava o círculo da sua investigação nas sombras, a vida exterior ainda tinha de preservar a aparência de normalidade. E numa noite, a família Vasquez realizou um evento formal na propriedade
para marcar a união das duas famílias. Uma recepção que Gerald tinha insistido para que os rumores pudessem ser silenciados e toda a cidade pudesse ver que este casamento era uma aliança forte e estável. Adeline detestava reuniões desse tipo, mas compreendia o papel que se esperava que desempenhasse, e apareceu num elegante vestido escuro, de pé ao lado de Haldane entre convidados que ela sabia que tinham vindo principalmente por curiosidade e não por boa vontade. Marisol, com a devoção que se tornara instinto depois de tantos anos a gerir a casa, supervisionou pessoalmente o serviço, movendo-se entre as mesas com olhos aguçados que não perdiam nada. E foi ela quem trouxe a Adeline um copo de água, depois de notar que a jovem parecia cansada no meio do barulho da multidão. Mas assim que Marisol pousou o copo na pequena mesa ao lado de Adeline, um convidado esbarrou acidentalmente nela, forçando-a a pousar a bandeja rapidamente e a segurar o copo destinado a Adeline na sua própria mão para evitar que derramasse. E naquele breve momento de confusão, guiada pelo hábito de uma vida de uma serva que nunca desperdiçava nada, decidiu dar um pequeno gole para aliviar a garganta seca antes de trazer outro copo para sua mestra. Foi no exato instante em que Marisol ergueu a água para os seus lábios que Adeline, cujos poderes de observação tinham sido aguçados por anos de enfermagem, notou algo incomum. Uma fina película turva na superfície. Um brilho estranho sob a luz do lustre que nenhum copo de água comum deveria ter. E um vestígio de odor tão subtil que era quase impossível de detectar, mas forte o suficiente para alertar a parte da sua mente treinada para reconhecer medicação e químicos. Ela reagiu antes que o pensamento pudesse acompanhá-la, estendendo-se e derrubando o copo da mão de Marisol, mesmo antes que a mulher mais velha pudesse beber. E ele atingiu o chão de pedra e estilhaçou-se, fazendo um canto da sala congelar com o som repentino, enquanto os rostos se viravam para eles com expressões de surpresa misturadas com irritação. Marisol olhou para sua jovem mestra com confusão, ainda sem entender o que tinha acontecido, enquanto Adeline permanecia ali com o coração a bater, os olhos fixos no líquido a espalhar-se pelo chão. E dentro da sua mente, uma fria verdade estava lentamente a tomar forma. Que o que tinha estado dentro do copo não era água, e que se Marisol não o tivesse levantado acidentalmente, a pessoa que deveria tê-lo levado aos seus lábios teria sido Adeline. Haldane, parado a uma curta distância, reconheceu imediatamente a expressão no rosto da sua esposa, a tensão rígida que ele tinha aprendido a ler, e atravessou a sala para alcançar em poucos passos, perguntando numa voz baixa, mas urgente, se ela estava bem. Adeline não respondeu de imediato. Ela inclinou-se e usou um guardanapo para absorver uma pequena quantidade do líquido que ainda se agarrava a um fragmento de vidro quebrado, manuseando-o com o cuidado de quem sabia que estava a preservar uma amostra importante. Depois olhou para o marido e falou baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir, dizendo-lhe que alguém tinha acabado de tentar prejudicá-la e que Marisol quase pagara o preço em seu lugar. A sala ainda estava a zumbir com cochichos sobre a desajeitada noiva a partir um copo, e nenhum dos convidados entendia o que tinha quase acontecido no meio deles. E foi precisamente esse contraste, entre as risadas descuidadas e suaves, e a morte que tinha passado a centímetros deles, que tornou o momento mais aterrador do que nunca. Haldane imediatamente sinalizou um dos seus homens de confiança, emitindo uma ordem com nada mais do que os seus olhos, para que a recepção fosse encerrada da forma mais rápida e suave possível, e que ninguém abandonasse a propriedade sem ser observado, enquanto exteriormente mantinha a compostura de um anfitrião gracioso, sorrindo ao pedir desculpas aos convidados pelo pequeno incidente, e escondendo completamente a tempestade que se erguia dentro dele. Quando os últimos convidados se foram embora e a casa caiu em silêncio, Marisol, depois de finalmente entender o que tinha escapado, desabou numa cadeira com o rosto pálido e as mãos a tremer. E Adeline foi até ela, ajoelhou-se e segurou as mãos da idosa governanta com a gentileza de uma mulher acostumada a cuidar de pacientes, assegurando-lhe que o perigo passara. Mas mesmo enquanto confortava Marisol, a mente de Adeline começara a mover-se noutra direção. Fria e aguçada, porque ela não era uma mulher indefesa capaz apenas de tremer depois de escapar por pouco da morte, ela era enfermeira, entendia de venenos e sintomas
melhor do que qualquer outra pessoa naquela casa. E ela olhou para o guardanapo, ainda segurando um vestígio do líquido na sua mão, com os olhos de quem acabara de encontrar a primeira pista. Holden aproximou-se dela e no olhar que trocaram, algo mudou entre eles em silêncio, mas com força profunda. Porque o inimigo na escuridão já não estava apenas a alcançar propriedade ou reputação, mas tinha agora avançado para tirar a sua vida. E ambos entenderam que o jogo tinha acabado de entrar numa nova fase, mais perigosa do que antes, e sem caminho para recuar. Na manhã seguinte, enquanto Holden se dedicava a apertar a segurança em torno da propriedade, Adeline levou o guardanapo que tinha preservado cuidadosamente a um velho conhecido dos seus anos como enfermeira praticante, um técnico de laboratório, empregado numa instalação de testes privada, em quem ela confiava o suficiente para pedir descrição completa. Ela não queria confiar totalmente a questão a outra pessoa, porque o seu próprio conhecimento de produtos farmacêuticos já lhe tinha permitido formar uma suspeita desde o momento em que viu a fina película na superfície da água. E quando a análise voltou, confirmou o que ela temia silenciosamente. A substância dissolvida no copo não era um veneno bruto que qualquer um pudesse comprar numa farmácia, mas um composto sedativo de alta dose pertencente a uma classe de medicamentos que ela reconheceu imediatamente. Uma medicação estritamente controlada, raramente encontrada fora de instalações médicas especializadas. E quando administrada na quantidade descoberta naquele copo, causaria a vítima cair num estado profundo de inconsciência antes de deixar de respirar silenciosamente, deixando para trás uma morte que se assemelharia mais à falha cardíaca natural do que a envenenamento deliberado. Foi essa sofisticação que fez Adeline sentir frio, porque revelou que a pessoa responsável não era algum assassino de rua, mas alguém com conhecimento médico. Alguém capaz de obter drogas que as pessoas comuns nunca conseguiriam tocar. E a sua mente aguçada por anos a trabalhar na área da saúde, imediatamente a conectou ao único lugar que ela sabia que armazenava exatamente esse tipo de medicação em quantidades suficientes, e com a necessária falta de supervisão, a instituição onde ela tinha sido uma vez confinada, onde os medicamentos eram distribuídos e documentados através de procedimentos que ela tinha testemunhado pessoalmente, estarem cheios de lacunas perigosas. Ela ainda não sabia que Holden tinha seguido a sua própria investigação até ao mesmo nome. E no seu isolamento, ela montou as peças sozinha, percebendo que a tentativa de envenenamento na noite anterior não tinha sido uma ameaça aleatória, mas estava diretamente ligada ao passado que ela tinha tentado desesperadamente enterrar, antes que ela pudesse partilhar a sua descoberta com o marido. No entanto, um novo desenvolvimento chegou e virou toda a situação, porque alguém tinha contactado anonimamente a polícia para relatar o incidente invulgar na recepção Vasquez, e um inspetor chamado Hollis Brandt apareceu na propriedade naquela tarde com a calma medida de um homem habituado a escavar segredos dos ricos. O Inspector Brandt era um homem calejado, observador e profundamente cético. Desde o início, abordou o caso com um preconceito quase inevitável. Para um polícia experiente, quando um incidente grave ocorria na casa de um homem notoriamente ligado à máfia, já sob investigação federal, o primeiro a ser questionado era o dono da mansão. Brandt interrogou Holden com perguntas astutas, sugerindo subtilmente que o envenenamento poderia ter sido um ato encenado internamente, ou pior, que o próprio Holden poderia ter tido motivos para eliminar a esposa, com quem se casara apenas por conveniência. A pressão do olhar penetrante de Brandt começou a pesar sobre os ombros de Holden. Adeline observava o interrogatório de perto, e o que mais a surpreendeu foi a ausência de hesitação antes de se adiantar para defender o marido. Com voz calma e clara, disse ao inspetor Brandt que fora ela a descobrir a água envenenada, que sem a sua vigilância, a empregada doméstica teria sido a vítima. Acrescentou que, como enfermeira, ela própria enviara a amostra para análise e que agora possuía a prova da substância utilizada. A sua iniciativa e conhecimento técnico fizeram Brandt parar. Não esperava que a mulher, descrita pela cidade como uma vítima passiva, apresentasse os factos com tanta clareza e autoridade profissional. Embora as suas suspeitas sobre Holden não tivessem desaparecido, o seu olhar sobre Adeline mudou, demonstrando um novo e cauteloso respeito. Quando o inspetor partiu,
prometendo continuar a investigação, Adeline e Haldon ficaram sozinhos. Ela virou-se para ele, colocou os resultados do laboratório sobre a mesa e explicou o que tinha deduzido sobre a possível origem do veneno. Nesse momento, ambos perceberam que, embora tivessem trilhado caminhos diferentes, estavam a ser levados para o mesmo destino. Chegara a hora de deixarem de esconder o que sabiam um do outro. Na noite seguinte, depois de Adeline e Haldon terem partilhado tudo o que sabiam e guardado os documentos da investigação no cofre fortificado no rés do chão da ala oeste, o local onde Haldon guardava os registros mais sensíveis da família, algo alertou a pessoa por trás de tudo. O cerco estava a apertar-se demasiado. Perto da meia-noite, quando a maior parte da casa dormia, um cheiro a queimado invadiu os corredores. Adeline, cujo sono estava perturbado desde a tentativa de envenenamento, foi a primeira a acordar e a reconhecê-lo. Saltou da cama, abriu a porta do quarto e viu um fino fio de fumo a subir pela escadaria que levava ao rés do chão. Imediatamente, um único pensamento gritou na sua mente: o arquivo, onde todas as provas que tanto se esforçaram para reunir estavam guardadas. As provas capazes de expor toda a rede que lhe destruíra a vida. Desceu as escadas a correr, gritando para acordar a casa. Ao chegar ao piso inferior, viu que a porta do arquivo estava em chamas, as chamas a lamberem a moldura de madeira, enquanto um brilho laranja vívido vazava do interior, onde os ficheiros já começavam a arder. Haldon apareceu quase no mesmo instante, agarrou-a pelos ombros e gritou que ela não podia entrar, que os documentos podiam ser reconstruídos, mas uma vida humana não. No entanto, Adeline sabia melhor do que ninguém que algumas das provas originais, que tinham lutado tão desesperadamente para obter, nunca poderiam ser substituídas. Se transformassem em cinzas, toda a esperança de trazer aquelas pessoas à luz desapareceria com a fumaça. Ela não agiu com imprudência cega. Pelo contrário, o conhecimento aguçado por anos de trabalho em ambientes médicos disse-lhe exatamente o que precisava de fazer. Pegou num pano grande, molhou-o rapidamente num recipiente de água próximo, cobriu o nariz e a boca e baixou-se para ficar por baixo da fumaça que se acumulava perto do teto, movendo-se rápida e deliberadamente em direção ao cofre de aço, no canto onde os documentos mais importantes estavam guardados. Quando Haldon percebeu que não a conseguia impedir, entrou atrás dela imediatamente, em vez de ficar parado a ver. Juntos, trabalharam no meio da fumaça sufocante. Ele usou a sua força para forçar a porta do cofre, que emperrara com o calor. Enquanto ela recolhia rapidamente os ficheiros e uma pequena caixa de metal, apertando-os contra o peito, ondas de calor rodearam-nos. A fumaça fazia os olhos arder e os pulmões queimarem. Houve um momento em que uma secção em chamas do teto desabou e bloqueou a saída, fazendo os corações de ambos pararem. Mas Haldon puxou-a ao longo da parede em direção a uma porta lateral que ele sabia existir, protegendo-a com o seu próprio corpo sempre que destroços em chamas caíam à volta deles. Escaparam para o exterior no momento em que a equipa de segurança da propriedade chegou com extintores. Ambos caíram na relva encharcada de orvalho, a tossir violentamente, os corpos negros de fuligem, enquanto Adeline ainda segurava firmemente nos braços os ficheiros e a caixa de metal que arriscara a vida para salvar. O incêndio foi controlado antes que pudesse espalhar-se pela casa inteira. Mas a maior parte da sala de arquivo fora destruída. E isso disse a ambos que não fora um acidente, que a pessoa responsável sabia exatamente o que precisava de ser queimado e onde estava guardado. Uma verdade que lhes gelou a espinha, pois significava que havia um informador algures no seu círculo de confiança. Quando o pânico finalmente diminuiu, Adeline sentou-se na relva, com os braços ainda apertados à volta da caixa de metal, e olhou para Haldon através da fraca fumaça que pairava no ar. Ambos compreenderam que o seu ato perigoso, mas calculado, acabara de salvar a única coisa capaz de mudar o curso de toda a guerra. Haldon estendeu a mão e limpou uma mancha de fuligem da sua bochecha com uma ternura tão inesperada que pareceu surpreendê-lo a ele mesmo, um gesto que nunca antes se permitira. E nesse momento frágil, entre as cinzas, os sentimentos que ambos tentaram reprimir por tanto tempo tornaram-se mais claros do que nunca,
não deixando margem para negação. Mas mesmo enquanto seu coração se abrandava por causa dela, a mente de Haldon registrou friamente um facto. A caixa de metal nos braços da sua esposa, a coisa que ela instintivamente escolhera salvar, podia conter mais segredos do que qualquer um deles alguma vez imaginara. Dentro da caixa de metal, que Adeline arriscara a vida para salvar, entre as cópias de papel chamuscadas pelo fogo, jaziam um pequeno medalhão de prata e uma velha nota escrita à mão da sua mãe. Tesouros pessoais que Adeline guardara trancados durante anos. Enquanto limpavam a fuligem e se sentavam juntos na sala, ainda com o cheiro a fumaça, segurando esses remanescentes silenciosos do seu passado, uma memória há muito enterrada foi despertada nela. Recordou como a sua mãe, Ingrid, alterara pessoalmente o seu vestido de noiva e insistira que ele fosse preservado para o dia do casamento de Adeline, lembrando-lhe repetidamente que a proteção de uma mãe estaria sempre mais perto da pele. Ligou as palavras da mãe na nota com a agonia da fricção do vestido na noite de núpcias. A verdade atingiu-a de repente como um clarão. Um instinto poderoso surgiu nela e fê-la levantar-se. Correu para o local onde o vestido de noiva tinha sido limpo e pendurado depois daquela noite. Sob o olhar atento de Haldon, passou os dedos ao longo da costura, na parte de trás do vestido, onde o tecido tinha absorvido o seu sangue na noite de núpcias, até as pontas dos seus dedos encontrarem um local invulgarmente elevado, escondido no forro. Pegou num par de tesouras e cortou os pontos escondidos. E da abertura no tecido, um pedaço dobrado de microdocumento à prova de água caiu na sua palma. Algo que a sua mãe tinha cosido naquele mesmo vestido mais de 10 anos antes, escondendo-o contra o corpo da filha como o lugar final e mais seguro que conseguia imaginar. Uma mensagem enviada para além da própria morte. Quando Haldon digitalizou o documento preservado para o ecrã, a verdade foi finalmente exposta, mais brutal do que qualquer um deles jamais suspeitara. Pois lá dentro estavam documentos, gravações de áudio e provas que Ingrid recolhera silenciosamente durante os últimos meses da sua vida. Ingrid descobrira que o seu marido, Gerald, estava a desviar e a fraudar a fortuna que ela trouxera para o casamento, construindo toda uma rede de documentos fraudulentos com a ajuda do advogado Wallace Thorne. E quando ela, uma mulher honesta, decidiu trazer tudo à luz para proteger o futuro da sua filha, assinou involuntariamente a sua própria sentença de morte. A morte que todos chamaram de queda trágica, há 10 anos, não fora um acidente. Fora a maneira de Gerald silenciar uma esposa que se tornara uma ameaça, um ato tão perfeitamente oculto que ninguém jamais pensara em questioná-lo. E a revelação mais aterradora, aquela que fez Adeline tremer enquanto lia, foi a verdadeira razão pela qual fora enviada para a instituição psiquiátrica e confinada ali durante os anos da sua juventude. Ela não estava louca, nunca esteve, fora trancada porque era a única testemunha viva que sabia o que a sua mãe temera nos seus últimos dias. A filha a quem Ingrid conseguira sussurrar as suas suspeitas antes de morrer, e para garantir que tal filha nunca pudesse falar. Gerald e o Dr. Preston Cole transformaram-na numa louca no papel, aprisionando-a atrás de muros onde ninguém acreditaria numa palavra que ela dissesse. Até o incêndio na instituição, todos aqueles anos atrás, a noite que deixou as queimaduras no seu corpo, agora aparecia sob uma nova e horrível luz, como uma tentativa falhada de a apagar para sempre. Adeline sentou-se imóvel em frente ao ecrã. Todos os anos que passara a duvidar da sua própria sanidade. Todas as noites em que se perguntara se estaria realmente quebrada, como todos diziam, desmoronaram-se perante a verdade de que ela sempre estivera certa, que os seus instintos sobre a morte da mãe nunca a tinham falhado. As lágrimas que retivera por tantos anos finalmente começaram a cair. Não lágrimas de fraqueza, mas as lágrimas de uma dor que finalmente fora vingada após demasiado tempo em silêncio. Haldon baixou-se ao lado dela e não ofereceu uma única palavra vazia. Simplesmente puxou-a para os seus braços, permitindo que a mulher que suportara tudo sozinha por demasiado tempo finalmente se rendesse ao peso de alguém mais. E nesse momento, ele compreendeu que o que descobrira sob o vestido de noiva, na noite do seu casamento, a coisa que iniciara tudo isto, os levara agora ao que poderia acabar com tudo. A voz de uma mulher há muito morta,
erguendo-se mais uma vez para exigir justiça para si mesma e para sua filha. Como se sentindo que o cerco se fechava e as provas escapavam ao seu controlo, Gerald Fairmont decidiu atacar primeiro com um movimento que acreditava que derrubaria todos os seus oponentes. Convidou pessoalmente Haldon para uma reunião privada, desta vez não nos magníficos escritórios da Meridian Capital, mas num local mais discreto. Chegou com a compostura de um homem que ainda acreditava que todas as cartas estavam firmemente nas suas mãos. Não tinha ideia de que o seu genro descobrira a pendrive e começou, com a sua voz quente e cuidadosamente ensaiada, dizendo que sabia que a investigação federal ainda pesava sobre a família Vasquez, que compreendia que Haldon era um homem prático que sabia medir lucro contra perda e que viera oferecer-lhe uma proposta que só um homem sábio saberia aceitar. Declarou então, com a naturalidade de quem fala sobre um investimento, que Adeline sempre fora uma mulher atormentada por doenças mentais. Um facto, disse ele, que os médicos confirmaram muitos anos antes, e que ultimamente a sua condição começara a mostrar novamente sinais de instabilidade, comportamento errático, ações imprevisíveis e até a possibilidade de que ela própria estivesse ligada aos infelizes incidentes que ocorrera recentemente na propriedade. Gerald propôs que, se Haldon concordasse em cooperar, se assinasse os documentos necessários para que Adeline fosse declarada legalmente incompetente mais uma vez e a devolvesse ao local onde, segundo ele, poderia receber os cuidados adequados, então, em troca, ele usaria toda a força da sua influência para apagar a investigação federal, desbloquear permanentemente todas as contas congeladas e, além disso, permitir que Haldon retivesse o controle total sobre a enorme fortuna detida em seu nome, como recompensa pelo seu bom julgamento. Apresentou tudo com uma calma tão gélida que parecia desumana, como se enterrar a própria filha viva, pela segunda vez, fosse apenas mais uma cláusula comercial. E concluiu dizendo que um homem como Haldon nada devia a uma esposa com quem casara apenas por contrato, e que ninguém no mundo rejeitaria uma fortuna inteira apenas para ficar com uma mulher sobre a qual a cidade inteira já se tinha rido. Haldon permaneceu em silêncio durante o discurso de Gerald, o seu rosto não revelando nada, fiel à natureza de um homem que passara a vida a ocultar o que pensava. E dentro desse silêncio, uma guerra real rugia dentro dele, onde ninguém podia ver. Sabia que a oferta era genuína. Sabia que Gerald possuía realmente poder suficiente para cumprir tudo o que prometera. Com uma única assinatura, todos os problemas contra os quais Haldon lutava há semanas desapareceriam. A família Vasquez estaria salva. O futuro de Fiora estaria assegurado, e ele tornar-se-ia mais rico do que alguma vez imaginara. Era precisamente o tipo de oportunidade para a qual toda a sua vida o tinha treinado para agarrar. Um acordo que prometia vantagem em todas as direções, quando medido pelas frias balanças do cálculo. E houve um breve momento, um momento do qual nunca se orgulharia mais tarde, mas que nunca negaria, em que o homem mais velho dentro dele, aquele que aprendera que a emoção era um luxo perigoso, considerou o preço de recusar. Mas então viu na sua mente as cicatrizes nas costas sob a luz na noite de núpcias. O rosto de Adeline ao ler a verdade contida no documento escondido da sua mãe e ser finalmente vingada após anos a ser ensinada a duvidar da sua própria sanidade. E os olhos da sua mãe na sua última noite, quando ela lhe pediu para dar uma chance àquela jovem mulher. E ele compreendeu que o homem sentado à sua frente lhe exigia que fizesse exatamente o que destruíra a vida de Adeline, transformá-la novamente numa louca para que pudesse ser silenciada para sempre. Haldon ergueu os olhos para Gerald e não deu qualquer indicação de que já sabia toda a verdade. Em vez disso, disse com voz baixa e medida que se tratava de uma proposta significativa e que exigia consideração cuidadosa, que Gerald lhe desse alguns dias para fazer os arranjos necessários. Uma resposta destinada a comprar tempo, que Gerald, ainda totalmente convencido de que todo o ser humano era governado pelo auto-interesse, aceitou com o sorriso de um homem que acreditava que a vitória já era sua. Mas quando Haldon se afastou daquela reunião, soube com completa certeza que a decisão já tinha sido tomada dentro dele, não através do cálculo frio que guiara toda a sua vida, mas através de algo completamente diferente. E pela primeira vez, escolheu um ser humano em vez do seu próprio benefício.
mesmo que o preço dessa escolha pudesse ser tudo o que possuía. Os poucos dias que Haldon pediu para considerar não foram tempo que usou para hesitar, mas tempo que usou para se preparar, porque compreendeu que a única maneira de derrotar um homem como Gerald não era uma simples recusa, mas transformar essa mesma recusa numa arma inegável. Chamou o seu advogado e, em vez de assinar quaisquer papéis que Gerald esperava, redigiu um documento próprio, uma declaração oficial autenticada, detalhando claramente a oferta que Gerald fizera, como ele exigira a Haldon que declarasse a sua esposa incapacitada em troca de abandonar a investigação federal e entregar o controle da fortuna. E rejeitou formalmente toda a proposta. Com a sua assinatura no fundo desse papel, Haldon não disse apenas não. Abriu mão voluntariamente do caminho para a salvação que Gerald oferecera, aceitando que a família Vasquez teria de enfrentar a investigação por conta própria, aceitando que ele poderia perder tudo. E fê-lo conscientemente, transformando a sua escolha em prova viva de que escolheu a decência humana em vez do lucro. Um documento que mais tarde provaria que ele nunca esteve ao lado daqueles que destruíram a vida da sua esposa. Naquela noite, foi ter com Adeline, e pela primeira vez desde que se conheceram, disse tudo o que mantivera escondido no seu coração, não com palavras ornamentadas, mas com a honestidade crua, que era a sua verdadeira natureza. Contou-lhe sobre o encontro com o pai dela, sobre a oferta que lhe fora feita e sobre como a recusara. E quando viu um lampejo de medo nos olhos dela, talvez por ele ter hesitado, ele não se afastou. Admitiu que houve um momento em que o homem velho dentro dele ponderou o custo, porque não queria construir nada com ela sobre uma mentira, mesmo uma mentira que o fizesse parecer nobre. Então, contou-lhe por que tomou essa decisão. Falou da sua mãe, daquela noite final em que Coralie lhe segurou a mão e implorou para lhe dar uma chance, e confessou que só agora compreendia verdadeiramente o que a sua mãe tinha visto, que ela não queria apenas salvar uma rapariga patética, queria salvá-lo a ele também, tirando-o do mundo frio onde tudo podia ser comprado e vendido. Disse-lhe que devia essa verdade à sua mãe, e que devia a Adeline algo ainda maior, porque a sua vida inteira fora transformada numa mercadoria e numa louca pelas mesmas pessoas que deviam protegê-la. E ele não podia tornar-se apenas mais um homem que havia como algo para negociar, mesmo que o preço fosse uma fortuna inteira. Adeline ouviu-o em silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto que a cidade inteira outrora ridicularizara. Mas desta vez, não eram lágrimas de desgosto. Vinham de algo tão unfamiliar que ela mal o reconhecia. A sensação de alguém escolher ficar, não porque ganhou algo, mas por quem ela era. Disse-lhe, com a voz embargada, que em toda a sua vida, ninguém jamais se colocara ao seu lado quando isso lhe custava algo, que estava habituada a que toda a bondade viesse com uma armadilha e que não sabia o que fazer com uma gentileza que não lhe exigia nada. Haldon pegou na sua mão, dizendo-lhe que ela não precisava de fazer nada, que não lhe devia gratidão nem mais nada, que ele não fizera isto em troca do seu afeto, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer, e que mesmo que ela escolhesse partir depois de tudo isto, ele faria exatamente a mesma coisa. Nesse momento, entre duas pessoas que tinham sido empurradas para as margens do mundo por razões diferentes, uma cura silenciosa começou. Não uma cura que apagasse todas as cicatrizes, mas uma cura que vinha de ter finalmente alguém a olhar para essas cicatrizes e a ficar. E ambos compreenderam que, mesmo que a batalha que se avizinhava não tivesse terminado, enfrentá-la iam juntos. Em vez de confrontar Gerald nas sombras, como o submundo de onde vinha ditaria, Haldon escolheu um caminho em que nunca acreditara verdadeiramente em toda a sua vida. Levou todas as provas diretamente aos próprios investigadores federais, perseguindo a sua própria família e usando as provas descobertas de Ingrid, juntamente com os documentos que Adeline arriscara a vida para resgatar do fogo, transformou os seus perseguidores em instrumentos de justiça. O confronto teve lugar num escritório federal, não numa sala de tribunal cheia de espectadores, mas numa sessão formal com procuradores, advogados e o inspetor Hollis Brand, que, após rever as provas, alterara completamente a sua visão do caso. Em troca da sua plena cooperação e substanciais acordos financeiros para legitimar a sua empresa familiar,
os procuradores federais concordaram em resolver as acusações de Rico contra a propriedade Vasquez. A peça central do confronto foi Adeline, e o que comandou a atenção de todos naquela sala foi como a mulher outrora declarada insana apresentou o seu caso, sem nunca tremer ou perder o lugar, mas falando com clareza, precisão e profunda compostura. Usou o seu próprio conhecimento médico para explicar a toxina no copo de água, apontou todas as contradições nos seus antigos registros de detenção e provou que nunca fora a pessoa incapacitada que eles tinham fabricado. Colocou o conteúdo da pendrive na mesa, provas que a sua mãe reunira sobre a fraude de Gerald e os seus profundos medos nos seus últimos dias. A sua voz manteve-se firme ao afirmar que durante 10 anos fora silenciada simplesmente porque era a única pessoa viva que sabia o que a sua mãe temera. O testemunho da senhora Marisol seguiu-se, a velha empregada de mesa recontando em vívido detalhe o envenenamento na festa, como ela própria quase se tornara uma vítima e como Adeline a salvara. Um relato direto e confiável de uma testemunha sem qualquer motivo para mentir. No entanto, o golpe decisivo veio da paranoia do próprio advogado Wallace Thorne. Porque, tal como Haldon antecipara, aquele homem cauteloso guardara secretamente cópias de todos os registros fraudulentos que elaborara ao longo de todos aqueles anos, não por consciência, mas como apólice de seguro para chantagear outros ou salvar-se a si próprio se fosse traído. E quando os investigadores rastrearam esses documentos, toda a rede começou a desmoronar-se. Enfrentando a perspectiva de assumir a culpa total pelos seus cúmplices, Thorne escolheu falar em troca de clemência, expondo tudo. Como Gerald dirigira toda a operação, como o Dr. Preston Cole vendera a sua assinatura e selo oficial para declarar uma jovem saudável insana, e como os três colaboraram durante muitos anos para confinar Adeline e apropriar-se da fortuna de Ingrid. Cole, confrontado com provas inegáveis, perdeu a compostura altiva de um médico respeitado e tornou-se um covarde. O seu destino profissional selou-se no momento em que o Conselho Médico interveio, revogando a sua licença e abrindo caminho para acusações criminais de falsidade ideológica. Mas o momento que trouxe toda a sala a um silêncio mortal foi quando Gerald, que mantivera a sua compostura ensaiada até ao fim, foi encurralado pelas palavras da sua própria filha e, num raro e incontrolável acesso de raiva, deixou escapar a declaração que selou a sua própria condenação, dizendo que se Ingrid tivesse apenas ficado calada como fora avisada, nada disto teria acontecido, e que ela trouxera o seu destino sobre si mesma quando se propôs destruir tudo. Essa única frase dita bem à frente dos investigadores federais foi uma admissão de que ele sabia de antemão e escolheu deixar a sua esposa morrer. E no momento em que essas palavras saíram dos seus lábios, a imagem impecável que Gerald Fairmont passara a vida a construir desmoronou-se completamente. Gerald foi preso imediatamente a seguir, juntamente com Cole, levados embora enquanto antigos aliados que antes o rodeavam viravam o rosto. Adeline ficou em silêncio, observando o pai que arruinara a sua juventude a ser escoltado para fora da sala, sentindo não um arroubo triunfante, mas uma calma serena, a sensação de uma dívida final finalmente liquidada após 10 longos e silenciosos anos, e de uma voz enterrada por demasiado tempo finalmente ser ouvida. Depois de tudo se acalmar, e o nome Fairmont já não ser uma sombra a pairar sobre a sua vida, Rawdon encontrou Adeline e fez o que ninguém fizera por ela nos seus 28 anos. Deu-lhe o poder de escolha. Disse-lhe que o casamento deles começara sob coação, um acordo sobre o qual ela nunca fora consultada, e que agora que estava livre, agora que a fortuna da sua mãe voltara ao seu lugar de direito e ninguém a podia trancar ou decidir o seu destino, ela tinha todo o direito de partir e começar uma nova vida, se era isso que queria, e ele não a impediria. Adeline olhou para ele por muito tempo, o homem que recusara uma fortuna inteira para não atrair. O homem que ficara quando ficar não lhe trazia qualquer ganho. E perguntou-lhe se ele queria que ela ficasse. E pela primeira vez, Haldon, habituado a esconder todas as emoções, respondeu-lhe com completa honestidade, dizendo que sim. Mas o que ele queria não era tão importante quanto o que ela escolhia,
porque a sua escolha era o que deveria ser sempre colocado acima de tudo. E ela escolheu ficar, não porque precisasse que ele estivesse seguro, mas porque pela primeira vez na sua vida, ficou ao lado de alguém porque ela própria o queria. Trocaram novos votos numa cerimônia privada, sem 500 convidados a zombar, sem lustres luxuosos a esconder crueldade, sem um pai a pousar a mão no seu ombro, com apenas Fiora e a senhora Marisol como testemunhas. E desta vez, as palavras que disseram um ao outro foram reais, escolhidas em vez de compradas. Adeline não esqueceu os anos que perdera, nem os outros sem nome que poderiam estar a partilhar o mesmo destino que ela sofreu outrora. E com a fortuna que a sua mãe deixou, fundou um fundo de apoio legal e médico para os detidos ilegalmente sob o pretexto de cuidados de saúde mental. Pessoas despojadas da sua voz pela ganância de outros para que ninguém tivesse de ficar sozinho contra um sistema inteiro como ela um dia fizera. Quanto a Haldon, esta jornada transformara-o, e ele começou a dar passos para retirar as operações da sua família da escuridão, dirigindo-se para caminhos legais, porque aprendera que o poder mais duradouro não era o que fazia as pessoas ter medo, mas o que podia erguer a cabeça à luz. Numa noite pacífica, Adeline estava à janela, olhando para o lago. O seu cabelo fino deixado ao natural, as cicatrizes no seu pescoço já não escondidas. E já não era a noiva que toda a Chicago chamou a mais feia naquela noite, anos atrás, no Grand Astoria Hall, mas uma mulher que finalmente era vista por inteiro e podia permanecer por quem era. Haldon veio ao seu lado, pousando a mão sobre a dela, não para a possuir, mas simplesmente porque era onde queria que estivesse. A história de Adeline e Haldon deixa-nos com uma lição profunda, que o valor de uma pessoa nunca reside na sua face ou aparência exterior, mas no coração e dignidade interior. Que aqueles que são julgados apressadamente e descartados pelo mundo são muitas vezes os mais fortes e nobres, e que a verdadeira bondade é algo dado sem exigir nada em troca. Lembra-nos também que respeitar a dignidade humana, ouvir as vozes fracas que foram enterradas e ter a coragem de defender o que é certo, mesmo a um preço elevado, são as próprias coisas que dão à vida o seu verdadeiro significado. Se a história desta noite tocou o seu coração, por favor, clique em subscrever no nosso canal, pressione o botão de gosto e partilhe este vídeo com os seus entes queridos para que possamos ouvir mais histórias significativas juntos todos os dias. Gostaríamos de saber como se sentiu em relação a esta história, se lhe trouxe algo à memória da sua própria vida e se já testemunhou alguém a ser julgado injustamente apenas pela sua aparência. Por isso, por favor, deixe um comentário e partilhe os pensamentos mais profundos do seu coração, porque lemos e valorizamos sempre cada palavra que escreve. Obrigado por dedicar o seu tempo para ficar junto desta fogueira conosco até ao último momento, e desejando a todos os que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e pacífica, cheia de amor todos os dias. Adeus e até a próxima.